Vocês estão em Piracicaba há muito tempo? De fato, a gente está aqui em Piracicaba há 3 anos, né? Então, recentemente a clínica ela completou 3 anos em Piracicaba. A Philips, né? A gente escolheu abrir aqui em Piracicaba, foi a primeira revenda no estado de São Paulo. Sim. Então, a Philips em Piracicaba ela é mais antiga até do que a Philips em São Paulo, por exemplo, na capital. E são várias unidades pelo Brasil. Espalhadas pelo Brasil todo. E aqui em Piracicaba, vocês controlam não, vocês dominam a área toda. Isso, a gente tem a exclusividade, né, de comercializar os produtos da Philips, então somos exclusivos, trabalhamos somente com a Philips e somos aqui na região, então Americana, Santa Bárbara, Rio das Pedras, Rio Claro, Limeira, Piracicaba. Não é só aparelhos auditivos? Só aparelhos auditivos. Só aparelhos auditivos e através da audição você trabalha a fono, é isso? Como é que é isso? Também? Não, Saltinho também Massa. pertence a nós, né? Aqui em Piracicaba, responde a Piracicaba. Na verdade, né, a fonoaudiologia, né, ela é responsável pela reabilitação da audição. Então, quando a pessoa ela precisa fazer uso do aparelho auditivo, né, tem uma perda auditiva e tem essa indicação do uso do aparelho auditivo, por meio do aparelho auditivo a gente vai reabilitar a audição da pessoa. Que é falar, né? Porque a pessoa que não ouve, ela também não desenvolve o falar, é isso? Isso, na verdade, é uma outra área da fono. Olha. Né? Então, assim, se a criança nasceu surda, por exemplo, né? A gente faz o diagnóstico, nasceu surda, precisa colocar um aparelho auditivo. Primeiro passo é reabilitar a audição, porque é por meio da audição que essa criança ela aprende, né? Escutando que ela aprende a imitar, a falar, né? E tem as outras áreas da fonoaudiologia, que seria a área de linguagem, por exemplo, que vai ensinar essa criança a falar corretamente. Tem a área que ela é voltada mais à leitura e escrita. Então, a criança que tem troca, né? Que não consegue acompanhar a escola, tem trocas na fala, troca na escrita. É uma outra área. Então, seria a gente pensar mesmo como se fosse a medicina. Na área da medicina, né? Cada médico tem a sua especialidade. Na área da fonoaudiologia também funciona dessa forma. Eu sou uma fonoaudióloga que sou especialista, né? Toda a minha carreira, a minha vida é voltada à audiologia. Então eu sempre trabalhei, sempre fiz os meus estudos voltados na área da audição. Então é o que eu me especializei e é o que a gente faz ali na clínica, né? E é o que a gente audição. E é o que a gente vai conversar hoje aqui no programa. Vamos dar dicas pra gente detectar. Não tô ouvindo. Como que eu percebo? Vamos bater altos papos, vamos fazendo perguntas. Já fizeram pergunta? Carol, assim, eu acho que a questão da audição, quando a gente nasce ouvindo e de repente a gente passa a perceber que não tô ouvindo direito, isso começa a incomodar minha vaidade, começa a mexer comigo, porque eu não, com quem que eu vou falar, não tenho coragem de falar, principalmente se a pessoa é mais velha, né? Ela não tem essa naturalidade de chegar e falar, preciso fazer um exame. Eu tô enlouquecido ou é por aí mesmo que acontece com a sociedade? É justamente por aí, né? Às vezes, quem acaba notando que essa pessoa ela tá perdendo a audição é algum familiar. Então, quando a perda de audição ela é progressiva, ela vai acontecendo aos pouquinhos, não necessariamente a gente nota de uma vez, porque vai perdendo aos pouquinhos, a gente vai se habituando. É natural a gente ir perdendo a audição enquanto ser humano, assim? É um processo natural do nosso envelhecimento. Da mesma forma que o nosso cabelo fica branco, a nossa pele muda, a nossa audição ela também vai mudar, né? A gente não envelhece e precisa colocar um óculos. Sim, então é natural do nosso corpo, né, que hajam essas modificações ao longo do tempo. E aí não necessariamente a pessoa que nota, é aquele familiar. Porque eu preciso repetir várias vezes. Meu pai, minha mãe, tá aumentando o volume da televisão. Eu falo, ele não entende, fala uma coisa, entende outra. Então vai ficando mais difícil essa comunicação ao longo do tempo e aquele familiar acaba notando, né? Então, e aí a pessoa, né, que tem a perda de audição, também já complementando, qualquer coisa vocês me cortem, eu falo bastante. Vai falando, a gente vai perguntando. Então, já tá na minha linha, minha pergunta é se tem uma idade média que temos que dar uma atenção melhor à audição por causa dessa perda. A partir de que idade a gente tem que fazer um exame pra saber? Isso. Então, assim,
já começando, a perda auditiva, ela não é algo que acontece só na terceira idade. Então tem as crianças, né, que de repente nascem surdas, tem as perdas auditivas que ao longo da vida a gente adquire, né? Pode ser numa infância, numa adolescência. Nossa, quantas! E tem também aquela perda auditiva devido à idade. Sim. Então, o correto seria todo mundo, mesmo crianças, fazerem um exame auditivo uma vez por ano. Pra gente ver como é que tá a nossa função auditiva. É lógico que a partir ali dos 45, 50 anos, a gente tem que dar uma atenção maior. Como todo o resto, né? Aí vem minha pergunta, assim, você saberia me dizer, assim, qual é a causa mais frequente de perda auditiva, assim, na idade? É mais natural ou é por conta de alguma coisa? Porque a gente vira e mexe e vê alguma matéria na TV, jornalística, falando do perigo de ouvir foninho muito alto, música muito alta. Inclusive, eu tive um amigo do trabalho que perdeu a audição dos dois ouvidos porque ele tocava guitarra muito alto e ele ficava do lado da caixa e tal... E perdeu por conta disso, assim. É muito comum a pessoa que ela é exposta a barulhos altos, né? Então, é igual o seu amigo, né? Ele é um músico, ele tá ali exposto muitas horas, né? Durante a vida toda ao som alto. Uso de fone de ouvido, né? A gente vê muitas pessoas que fazem uso prolongado de fone de ouvido. Às vezes não tá tão alto, mas são muitas horas ao dia, causa um estresse ao sistema auditivo. Pessoas que trabalham no barulho, né? Então não faz uso de EPI, né? Não protege aquela audição e está exposto ao barulho, isso vai causar uma perda auditiva ao longo do tempo. Então, assim, jovens adultos que a gente fala ali, né? Na nossa faixa etária, 40 e poucos anos, seria mesmo a exposição ao ruído. A gente tem que cuidar e não ficar exposto ao ruído. Essa não é a única causa da perda auditiva, né? Então tem o envelhecimento, tem fatores biológicos, uma predisposição. Então, tem pessoas na minha família, você tem uma maior probabilidade de ter uma perda auditiva, né? Uma infecção não tratada, alguma doença daquele ouvido pode levar a uma perda auditiva, mas é claro que esses fatores externos, né, como exposição ao ruído, é um dos grandes vilões da nossa audição. O Leozinho quer fazer uma pergunta, né, Leozinho? Sim, exatamente. A pergunta que eu tenho pra fazer, que nem a fonoaudióloga, atende pessoas, crianças com Down ou não? Porque tem várias que não atende, né? Hoje em dia. Depende qual o ramo que essa profissional ela se especializou, né? Então, como eu falei aqui anteriormente, eu, por exemplo, eu só atendo ouvido, só atendo audição. Então, se chega para mim, pedem uma indicação, né? Essa criança precisa de uma terapia de fala, ela precisa de troca, ou ela não consegue deglutir. Aí eu vou encaminhar para uma outra profissional que tenha especialização dessa área. Hoje você atende mais idosos, assim, vamos dizer, ou pessoas mais velhas, ou não? É bem mesclado o público? É bem mesclado, tá? Entendi. O nosso público hoje ele é bem mesclado, então a gente tem desde crianças na faixa etária de 10, 11 anos usando aparelho auditivo, né? Tem os jovens adultos na faixa de 45, 50, 60, e a gente também tem idosos 90 e tantos anos que a gente acompanha e faz uso do aparelho auditivo. Carol, da Philips, aparelhos auditivos. E daqui a pouquinho a gente vai fazer mais. Quer fazer mais uma pergunta? Rapidão. Então, tipo, você atende aquele paciente e vê a necessidade dele pra você acompanhar. Tipo, precisa de tal profissional, de outra área. Isso. Quando a pessoa ela chega para mim, geralmente ela já tem alguma desconfiança de que não tá escutando bem. Sim. Né? Porque a nossa clínica ela é voltada à audição. Audição, certo. Né? Então ela já tem aquela desconfiança que pode não estar escutando bem, não sabe se de repente é só cera, né? Às vezes a pessoa fala assim, acho que eu tô com cera no ouvido. E aí eu vou olhar, eu vou fazer o exame, diagnosticando, né, que tem realmente a necessidade do aparelho auditivo, a gente vai protetizar. Se for necessário que ela seja encaminhada para outro profissional, não é um aparelho auditivo, é um tratamento médico, né? Eu não preciso disso, eu preciso de outra coisa, a gente vai encaminhar para esse profissional
para fazer o acompanhamento necessário. Maravilha, sim, maravilha. Mais alguma dúvida, Leozinho? Você tá ouvindo bem? Tá Sim, tudo bem aí sim. com o teu ouvido? Tudo Tá em ordem, meu ouvido tá, firme e forte. firme e forte, né? Mas já tá sabendo Firme aí. e forte e saudável. Ele Mas tem tá ouvido sabendo aí que é absoluto, importante né? fazer exame periodicamente e tudo mais, né? Gente, o Abraço Educadora tá no ar, né? Você tá ouvindo aí? Ô, Carol, vamos falar um pouquinho agora sobre valores, tipo, para ter um aparelho auditivo, por exemplo, que eu acho que também muita gente não vai atrás porque acha que não tem opção de financiar, de comprar, é caro, não é? Qual que é o custo-benefício de um aparelho auditivo hoje? A pessoa que precisa usar e não tem condição de comprar. O aparelho auditivo, ele é um equipamento médico, né? Então, a gente vai conseguir definir qual o aparelho que aquela pessoa precisa a partir do momento que ela passe por uma avaliação. Sim. Então, a gente vai ver qual é o grau da perda auditiva, qual é a necessidade dessa pessoa, né, no dia a dia. A gente fala, às vezes, a audição, ela é igual de uma pessoa e de outra, mas as necessidades são diferentes. Às vezes, aquela pessoa é uma pessoa mais tranquila, fica mais em casa. Às vezes, eu tenho uma pessoa com a mesma audição, só que ela é uma pessoa que ainda trabalha, participa de reuniões, tá o tempo todo conectado. Então, as necessidades dela são necessidades diferentes. E por esse motivo, a gente não consegue fornecer valores sem ver a pessoa. Ou seja, preciso passar por uma avaliação. Outra coisa que é super importante, né? Que seja presencial, porque eu preciso ver essa orelha. Eu preciso ver esse conduto, como é a orelha da pessoa. Isso influencia também no tipo de aparelho, como vai ser a configuração, né? Então, são vários pequenos fatores, né, que a gente vai fazer com que isso seja totalmente personalizado, porque ele realmente é personalizado para aquela pessoa. Com relação, né, você me perguntou de pagamento, né? Hoje em dia a gente consegue parcelar os aparelhos. Por exemplo, eu tenho parcelamento em até 21 vezes sem juros. Então dá para parcelar por vários meses e a parcela fica pequenininha. Legal. Além disso, a gente tem um convênio com o Banco do Brasil, onde a gente faz esse parcelamento até 60. Então fica uma parcela muito pequena. E não tem por que você não ouvir, né? Não tem por que deixar de ter uma qualidade de vida, né? Porque a audição, ela mexe com tudo. Mexe com o nosso social, mexe com a nossa qualidade de vida, com a nossa autoestima. Imagina, você tá numa reunião, tá numa palestra, tá num negócio, você não ouve. E tá isolado, né? A pessoa fala uma coisa, você entende outra. Essa pessoa, ela tem a tendência a deixar de frequentar os lugares, deixar de estar com a família, de fazer coisas que ela gostava porque ela não tá escutando. Então a gente tá falando realmente de uma qualidade de vida para essa pessoa. A audiometria, ela é o exame que vai medir a acuidade auditiva, vai medir como é que tá a audição da pessoa. E é a partir dele que eu vou conseguir falar, olha, seu caso é para aparelho, não é para aparelho, você tem uma perda ou não. Então todo mundo que tiver aí com essa dúvida, com essa dificuldade, eu convido para entrar em contato conosco. Essa consulta a gente não vai cobrar nada, esse exame a gente não vai cobrar nada, e a gente vai conseguir conversar de uma forma mais certa sobre o que está acontecendo. Então olha só, a Carol acabou de dizer aqui que quem quiser fazer o exame de audiometria, isso, pode ligar no 19 3377 6941 e agendar lá com ela, falando que ouviu o programa. Eu tenho uma pergunta pra Carol, levando em consideração a fala também do Salvador do Monte Líbano, que nós até brincamos de 40 anos utilizar o aparelho. Por quanto tempo então pode usar um mesmo aparelho auditivo? Meses, anos? Existe uma manutenção preventiva? Como que pode ser feita essa questão? Desde que o aparelho ele esteja em pleno funcionamento e ele atinja o que a perda auditiva daquela pessoa precisa, ele pode ser usado, né? Não tem uma contraindicação. Mas, né, o que a gente fala do tempo de vida útil? Sim. Né? Como qualquer outro equipamento eletrônico, vai chegar um momento que vai dar problema. Os aparelhos é mais ou menos 4, 5 anos, depende muito do jeito que a pessoa cuida. Tem aparelhos que duram mais, duram 10 anos, né? A pessoa cuida bonitinho. Você falou que é digital. Isso. Mas vem uma pilhazinha, um carregador nele? Vem um carregador. Tem os modelos, né? A pilha, né? Para funcionamento. Sim. E hoje os mais modernos, eles são recarregáveis. Então, como o celular, ele tem uma bateria integrada e a gente coloca para carregar à noite.
né? Que são os modelos mais modernos, que é o que a gente já Eu trabalha. acho muito top que tem algum aplicativinho, né? Que você pode modular tudo, né? Muito legal. Tem aplicativo que a gente coloca. Então, por exemplo, hoje tem esses aplicativos que a gente coloca. E aí, você pode alterar o volume, aumentar, diminuir de acordo com o ambiente que você está, né? E também, hoje, os aparelhos, eles funcionam com a tecnologia Bluetooth. Então, dependendo o celular da pessoa, ele conecta diretamente. A pessoa, ela recebe uma chamada telefônica e escuta lá dentro do aparelho. Escuta o áudio do Zap, escuta música, assiste uma Netflix lá dentro. Olha que legal. E no avião não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá? Não tem esse tipo de interferência. E outra coisa, né? Às vezes a pessoa ela usa marca-passo. Né? Por isso que é importante que esse aparelho, ele seja um aparelho comprado numa clínica que tenha o registro da Anvisa, o registro da Anatel, para que ele não gere campo eletromagnético. Imagina a pessoa que faz uso de marca-passo e compra um xing-ling. E aí? A gente não sabe a procedência. O que pode acontecer, cara? Pode interferir no campo do marca-passo da pessoa e desregular. E a pessoa vai saber. O coração começa... Aí começa. Entendeu? Desprograma aquela bateria do marca-passo. Os aparelhos, né, que são aparelhos os nossos, né, que são comprados em clínicas, eles têm essa certificação, eles passam por testagem, passam por validação para que nada aconteça, não prejudique em nada a pessoa. Então é muito tranquilo, não tem contraindicação, né? Quanto tempo que a pessoa vai usar? Para sempre. É igual óculos, né? A pessoa que ela tá bem adaptada é igual o seu Salvador. Tem a perda auditiva de longa data e faz uso do aparelho desde sempre. Até porque você perde, não tem como voltar, né? Tem como, não tem, né? Você vai perdendo, só tem como perder. A audição não recupera. Não recupera nesses casos, né? A não ser que seja, por exemplo, é uma infecção. Sim. A pessoa ela faz o tratamento e vai normalizar. Se ela não faz o tratamento, vai perder a audição também. Então, depende de caso a caso, a grande maioria é irreversível. O aparelho, o que ele faz? Ele também mantém essa audição, a gente está estimulando. Então, é realmente pensando igual o óculos. O óculos a gente não... eu tenho meio grau, a gente não corre lá e compra para não piorar? O aparelho é a mesma coisa, só que as pessoas elas têm essa barreira, né? Vou esperar piorar, não precisa. Mas isso é nosso, do não é brasileiro, assim, cada né? vez fica pior, gente. Eu tenho uma pergunta pra fazer, que nem, por exemplo, as pessoas que utilizam o aparelho auditivo, elas têm ocorre uma vida normal, né? Que nem, por exemplo, pode entrar numa piscina, ir numa praia, pode ou não? Com um aparelho. Vida normal é vida normal, né? Não, a perda auditiva, ela não impede a pessoa de fazer nada, né? E assim, entendi. colocando o aparelho, ela vai ter uma rotina normal. O que não pode, que a gente fala pra evitar? Entrar na piscina, tomar banho, entrar no mar, tomar banho. Porque tira o aparelho. É um dispositivo eletrônico. Você não vai entrar com o celular no banho. O Leozinho já Exato. queria usar o aparelho pra não precisar você mais quer tomar colocar o banho. aparelho no mar? Quer entrar no... Entendi. Né? Então, pensando igual aqui o exemplo, né? O celular, a gente não tira. Por mais que fale assim, lá no celular, ele tem uma proteção, né? Meu celular tem uma proteção contra a água. Nem por isso eu vou jogar ele na piscina, eu não sou doida. Meu celular, Vou te falar que eu já vi. E parece que é mais comum em homem, né? A perda auditiva é maior em homens? Ou é uma ou não tem isso Isso também? é bem interessante, porque isso, na verdade, é um efeito da estatística de quem que procura saúde. Entendi. No geral, as mulheres são mais preocupadas com a sua própria saúde E buscam mais. antes. O homem já é mais negligenciado. Né? Deixa pra em depois. todas as áreas. Então acontece isso que você tá falando. Então, não é porque o homem tem mais predisposição à perda auditiva. É porque o homem é mais resistente a procurar ajuda. E aí espera mais verdade, olha lá. tempo e quando procura tá muito ruim. E outra coisa, a perda auditiva tem alguma relação na parte de tipo de geração para geração? Tem perdas família? auditivas que elas são sim genéticas, né? Então assim, maior incidência quando a pessoa ela tem algum familiar, pai, mãe, irmão com perda auditiva, ela tem uma maior chance sim de também ter uma perda auditiva. Cara, uma pergunta aqui, uma curiosidade que me surgiu. A própria voz, se você
vive num ambiente que tem muito ruído, aí você acaba falando mais alto. Ela também pode afetar o ouvido ou não? É uma coisa que geralmente é mais externa, assim, por conta de fone de ouvido e tal, mas se eu falar muito, isso pode afetar, gritar muito, enfim, sei lá, se um professor, a própria voz dele pode afetar, ou geralmente é mais externo, assim? Geralmente é externo, né? São os sons com uma intensidade muito alta, que vão ao longo do tempo lesionar, né? Esse ouvido interno, ou às vezes um som que acontece de forma abrupta, por exemplo, estourou uma bomba, pode causar uma lesão na orelha, né? Geralmente, quando a pessoa tá falando muito alto, é porque tem ruído de fundo competitivo. Então, ela tem que alterar o tom de voz para se escutar, né? Então, já é um sinal de que aquele ambiente não tá legal. Então, né? O ambiente, né? O ambiente, né, tá fazendo com que a pessoa ela tenha que falar mais alto. E aí pode levar a problemas de voz, né? Por exemplo, o professor tem que ficar gritando porque a criançada não fica quieta, né? Vai começar com uma rouquidão, vai ter um calo vocal, e isso desenvolve tudo, outros problemas. E isso tudo intensifica com o passar do tempo, né? Ah, sim, né? Ou seja, envelhecer não é fácil. Tem que ter cuidado, tem que... Aí, tudo na nossa vida, né? Se for um hábito errado. Se a gente faz uma vez é uma coisa, se a gente faz sempre, todo dia, durante 20 anos é outra. E cotonete? Né? Cotonete faz bem Cotonete ou faz mal? faz bem ou não é bom usar, né? É o terror, né, dos médicos. Gente do porque céu. a gente tem essa falsa impressão. Paulão usa fósforo. Olha lá. E pra quem usa o fone no 10 aí, no 10, sempre no domingo, o que vai acontecer? Vai ser nosso cliente em breve. Não, eu vou lá fazer o exame, com certeza você vai falar que eu tô, mas eu não. Vamos lá, Oi? vamos lá. Eu não tô, tudo eu ouço no alto, ó. Porque, ó, tá vendo? Parece que quando eu tiro o meu fone, é o clima Muda, também, a né? energia, tudo, né? Ó. Mais um cotonete. Cotonete, Agora, vamos lá. Carol, vamos partir pra uma coisa. Pera. Eu ia falar do cotonete, meu querido. perdão. Não ouviu, ele não ouviu. Cotonete. TDAH você não trata, né? Meu Deus. Não, porque todos nós Vai temos. que, né? Vamos lá, cotonete. Eu também tenho que focar, porque senão eu vou longe. Cotonete. A gente acha que o cotonete a gente tá tirando a cera e, na verdade, a gente tá empurrando, tá compactando essa cera. Então, vai gerar ali uma rolha a longo prazo. Então, não é legal. Tanto que a gente não sabe o quanto que tá indo. Vai que a gente tá indo muito e perfura o tímpano. Nossa. Né? A indicação é o quê? É preciso limpar essa orelha? A gente fala, né? Coloca a toalha no dedinho e ali. Porque não vai o suficiente. O próprio corpo, ele vai expelindo essa quantidade extra de cera. E, eventualmente, né? A gente vai ter que fazer uma limpeza no otorrino, no médico mesmo. Por isso que eu também faço esse acompanhamento, né? Eu sempre que a pessoa vai lá, já comprou. Eu vou acompanhar, porque toda vez que for lá, eu vou olhar essa orelha. Tá com cera, não tá, né? E aí, se tiver, eu vou encaminhar pro médico para tirar. É importante também, para a pessoa que usa o aparelho auditivo, é importante que não tenha um excesso de cera, para não prejudicar a saída de som, não entupir o aparelhinho. Tem que estar tudo ok. Temos um áudio aqui, vamos ver quem quer falar com a gente. Sueli do Mário Dedini. Eu já tinha alguma dificuldade, mas pequenina, de audição. Depois que eu passei por radioterapia, o meu ouvido direito parece que tem uma panela de pressão dentro. Puxa. De vez em quando faz um chiado bem chato. Cozinha bem? Eu gostaria de saber se um aparelho auditivo, além de corrigir o que em princípio eu tenho uma dificuldade, melhora a situação do barulho. Obrigado, um abraço a todos, bom domingo. É a Sueli Vilela, você vai ligar também pra Carol no 1933776941. Você vai fazer o exame com ela, mas ela vai já contribuir com você agora em cima da sua pergunta, né, Carol? Pois, Sueli, vamos lá. Grande parte, né, das pessoas que elas têm uma perda auditiva, mesmo que seja uma perda auditiva leve, elas apresentam esse sintoma do zumbido, né? Por quê? A perda auditiva, né, ela causa também o processamento do som em si, ele se dá lá no nosso cérebro. Então, quando a gente começa a perder a audição, falta som também ali no nosso córtex auditivo, no nosso cérebro. E ao longo do tempo, essa falta de estímulo, ela pode, né, desencadear o zumbido, que é uma atividade ali anormal do nosso neurônio auditivo.
Então, é muito comum as pessoas que têm, né, a perda auditiva, elas terem também o zumbido. Quando a gente coloca o aparelho auditivo, a gente está corrigindo toda essa chegada do som até o cérebro. Então, ao longo do tempo, o zumbido também melhora. Então, as pessoas, elas notam uma boa melhora nesse zumbido. E, em muitos casos também, elas acabam até deixando de sentir. Então, sim, você pode ser beneficiada com o uso do aparelho auditivo, corrigindo a sua audição e também tratando esse sintoma aí, que é o zumbido. E mais informação, procura a Carol para poder fazer o exame e ela te esclarecer mais. A gente consegue conversar de uma forma mais, explicar com mais detalhes, né? Ver se realmente é só a perda auditiva que tá ali associada. Ela falou ali no histórico, né, de ter feito radioterapia. As pessoas que elas passam por esse tipo, né, de tratamento, geralmente tem uma piora da audição. Então, tudo ali está correlacionado. É importante que você, né, entre em contato, venha conversar com a gente. A gente vai tratar com o maior carinho, vai entender o que está acontecendo. E uma coisa legal, né, que a Philips permite a gente, é que vocês experimentem o aparelho antes da decisão da compra. Então, isso é muito interessante, né? Vai para casa com o aparelho, fica alguns dias ali experimentando antes de decidir pela compra. Então, já consegue ver esses benefícios ali também com o uso do aparelho. Muito legal, tá aí então, Carol!